Bolsonaristas em fuga. O general Pazuello alega risco de estar contaminado com a Covid-19 e foge do depoimento marcado para amanhã na CPI da pandemia. Ele mandou avisar os senadores que não irá. Isso gerou muito mal-estar entre os parlamentares, alguns deles querendo que o general apresente. Então, se está com medo de estar com Covid, faça o exame, mostre se está ou se não está. Indique por quê, ele teve com quem, quais são os suspeitos de estarem com Covid. Na verdade, o bastidor disso é que o Pazuello está com medo, está fazendo media training, que é um treinamento para falar na CPI, e as informações que chegam de Brasília é de que ele estava tremendo na hora de fazer o treinamento. Quando apresentavam as perguntas mais duras para ele, o general tremia. Eu fiquei imaginando, Daiane, um general desse comandando as tropas brasileiras. Sabe, eu fiquei pensando, os pracinhas lá na Segunda Guerra, né, subindo o morro lá de Monte Castelo, na Itália, com os nazistas, com as metralhadoras, de cima para baixo, e os pracinhas brasileiros subindo o morro. Se fosse o Pazuello o comandante, hein? Ele saía correndo, largava a tropa para trás. É dose. Então, eles fogem de debate, né, Rodrigo? O Bolsonaro passou a sua boa parte da sua carreira no parlamento, né, na Câmara, mas quando foi candidato, fugiu do debate, um candidato a presidente fugiu de todos os debates praticamente, e agora o Pazuello segue a linha aí de não participar de debate, né? É uma demonstração também do perigo que ronda a partir daí dos depoimentos que podem vir do Pazuello, né? Ele pode se contradizer, e principalmente em relação às vacinas, porque vai ser confrontado com documentos, e aí a coisa pega, né? Exatamente. Olha só a manchete do 247 agora há pouco sobre isso. Após fugir da CPI, Pazuello, olha como é que ele é chamado nas redes. Cagão. Que coisa bonita, né, para o general do Exército. Os militares mais profissionais devem estar muito satisfeitos com isso, né, com a imagem do Exército. Olha o Exército que nós temos. Olha o general que vai ao shopping sem máscara e aí não quer ir para a CPI responder aos senadores. Então, esse foi um destaque, né, já de projeção para amanhã, ou seja, Pazuello fugiu. Pazuello fugiu, Alexandre Garcia, outro bolsonarista, fugindo também, apagando vídeos. O Alexandre Garcia passou os últimos dias apagando os vídeos em que ele fazia negacionismo em relação à doença. Apagou um monte, porque está com medo de ser convocado para a CPI como propagador de mentira. É outro que também a gente pode dizer que é uma atitude covarde, né? Publica e depois sai apagando. A não ser que ele tenha se arrependido. Então explica. Me arrependi, falei besteira, estou aqui. Isso pode, né? As pessoas se arrependem. Tantos aí se arrependeram. Mas fora isso, gente, o que foi importante foi o depoimento de hoje do Mandetta. Durou quase 8 horas, terminou agora há pouquinho, 5 minutos antes da gente entrar aqui ao vivo. O ministro Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro, complicou bastante a situação do governo. Eu vou citar alguns pontos, você me ajuda, Daiane, também aí. Por exemplo, ele disse que participou de uma reunião e que havia um estudo sobre a mesa com a proposta de alterar a bula da cloroquina para que ela fosse indicada para a Covid. Uma cópia de decreto. Que seria o rascunho de um decreto, a proposta de um decreto, exatamente. Obrigado. Isso aí, Daiane. Então, esse foi um dos pontos que ele trouxe. O segundo ponto, que ele fez uma carta ao Bolsonaro dizendo o que poderia acontecer no país se nenhuma atitude fosse tomada, e que o Bolsonaro ignorou. Que o Bolsonaro tinha um aconselhamento paralelo dentro do Palácio, ele chegava para as reuniões, o Mandetta, e quem estava aconselhando o Bolsonaro era o filho, o Carluxo, anotando tudo, dando palpite. Imaginem só, o Carlos Bolsonaro, que não consegue debater nem na Câmara Municipal, né, Daiane, no Rio de Janeiro. Então, e mais, ele disse que o Van Garten vetou, o ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação, vetou uma campanha de esclarecimento sobre a Covid. Vetou. Disse que queria fazer uma campanha ufanista, que o Brasil não podia parar, uma coisa nessa linha. Então, o Van Garten vai ser chamado para depor, para explicar que história é essa, e o Paulo Guedes, né? Porque o Mandetta disse que o Paulo Guedes não se importava com nada, nunca ligou para saber, e aí a pandemia, o que nós podemos fazer? Nada. Então, o Randolfo Rodrigues já avisou que o Paulo Guedes, ministro da Economia, vai ser convocado também para prestar esclarecimento, para prestar depoimento na CPI da Covid. Então, são muitos detalhes nesse depoimento que durou quase 8 horas do Luiz Henrique Mandetta, e por causa disso o Nelson Teich, que foi o segundo ministro, ficou para amanhã. Ele ia ser ouvido hoje também, não deu tempo. O Mandetta ocupou toda a terça-feira, amanhã às 10 da manhã, Nelson Teich também
ex-ministro da Saúde, fala ao vivo. Enquanto isso tudo acontece, Daiane, o Lula segue com a sua agenda de estadista e de líder político em Brasília. Hoje ele se encontrou com o senador Contarato, né, conforme a gente já tinha divulgado aqui. Eu vou até colocar aqui o tweet do Lula, com a foto, olha aqui. Encontro com o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, conversamos sobre o Brasil, o Espírito Santo, e na pauta, defesa do auxílio emergencial e o convite para que o senador se some aos quadros do PT, aqui Lula e o senador Contarato, que outro dia deu uma belíssima entrevista aqui ao vivo para a gente, né, Daiane? Então, o Lula confirmando o convite para que o Contarato seja candidato do PT lá no Espírito Santo. Ontem o Lula também se encontrou em Brasília com Marcelo Freixo, então o Lula vai desenhando também os palanques para o ano que vem, com várias forças de esquerda aí se somando. E nesse dia também, hoje, divulgada uma pesquisa no Rio Grande do Sul, Daiane. Nem no Rio Grande do Sul o governador o Eduardo Leite Tucano consegue furar o bloqueio aí, a disputa entre Lula e Bolsonaro. Nós vamos tratar disso mais tarde com o Luiz Costa Pinto, mas a pesquisa mostra Lula e Bolsonaro em primeiro lugar, empatados, o Lula um pouco na frente e o Eduardo Leite em terceiro, é o governador do Rio Grande do Sul. Então a força de Lula também no Rio Grande do Sul, que é um estado mais conservador nos últimos anos, apesar de ter eleito duas vezes, né, 2 governadores do PT, o Olívio Dutra e o Tarso Genro, e o PT ganhou algumas eleições presidenciais no Rio Grande do Sul, mas nos últimos anos foi mais para a direita realmente o estado. Isso, será que está mudando? Vamos acompanhar. Ô, Daiane, eu estou falando de muita notícia aqui. Passei pela CPI, não sei se você quer retomar algum ponto da CPI antes da gente ir adiante aqui nesse resumo do dia. Tem algum ponto de destaque que você acha importante desse depoimento do Mandetta, que você também acompanhou? Não, acho que você citou os principais, né? O Mandetta até eu esperava um pouco mais, confesso para você que eu achei que ele traria mais dados ali sobre essas relações do Bolsonaro. Acho que ele foi até comedido, tentou ali não entrar na polêmica que favoreceria mais a bancada governista. A bancada governista ficou o tempo inteiro tentando puxar pelo em ovo em relação a essa cloroquina, né? Impressionante a defesa que esses senadores fizeram durante toda a CPI, nas perguntas, né? Indagando o Mandetta sobre o não uso do tratamento, que isso é o que levou milhares de mortes. E se fosse isso, o mundo inteiro estaria usando a cloroquina. Só esses senadores do governo Bolsonaro que insistem nessa maluquice. Assim, acho que o Mandetta foi até cuidadoso na hora de responder. Agora, me chamou a atenção, o Ciro Nogueira e outros ficaram tentando colocar a pecha da realização do carnaval como responsabilidade do Mandetta. Por que ele não tomou a decisão de não fazer o carnaval e tal? Então, me chama a atenção porque foram coisas muito laterais. Sim. E demonstram que o governo está sem saída mesmo, assim, para argumentar, porque as argumentações são muito vazias, muito... que o Mandetta, que é parlamentar, né, conhece bem a dinâmica, não caiu na casca de banana que eles esperavam ali, que talvez o Taixe, não sei, não conheço muito o Taixe, ficou pouco tempo aí no governo, pouco falou, né, era tão silencioso, não sei como vai ser o Taixe amanhã, Nelson Taixe amanhã, que também foi ex-ministro, ficou pouco tempo, 20 dias, 26 dias de governo, né, Rodrigo? Sim, não, mas eu achei muito bom esse resumo que você fez. Os governistas não tiveram por onde pegar, eles se agarraram em questões laterais. Então, a cloroquina, veja bem, a cloroquina é boa, sim, o senhor não admite, mas é boa. A fala do senador do Rio Grande do Sul, Renzi, foi patética. Foi patética. Ele disse, eu não entendo muito disso, mas nas últimas 2 semanas eu estudei. Gente, nas 2 últimas semanas estudou o quê? Estudou a cloroquina. Aí citou aquele médico francês que na França é considerado já um picareta, que foi o primeiro que propagandeou a cloroquina.